Você sente que nunca está fazendo o suficiente, mesmo quando está se esforçando ao máximo. Você tem aquela sensação de que por mais que você faça, ainda nunca é o bastante. Você se cobra muito e se cobra tanto que você sabe que você está sentindo que isso está te prejudicando? Se sim, esse vídeo é pra você. E esse é exatamente o mesmo sentimento que eu tô sentindo ao gravar esse vídeo. Porque eu estou me esforçando muito, me esforçando assim, muito mesmo para poder gravar mais vídeos, para poder falar melhor, para poder passar as minhas ideias para você, ensinar coisas que eu venho aprendendo para vocês, mas nunca tá bom o bastante, nunca tá suficiente. E eu também tenho muitas vezes essa sensação, essa autocobrança exagerada. É justamente por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu aprendi várias estratégias para poder lidar com isso e quero trazer essas estratégias para vocês. Então vamos ter esse espaço aqui de conversa para poder entender como que essa autocobrança está afetando a sua vida, como melhorar e, claro, assim, o mais importante, né, como diminuir isso. E assim, uma coisa muito importante que eu quero frisar é que nesse vídeo a intenção não é fazer você desistir dos seus objetivos e, sabe, não fazer mais as coisas que você está fazendo, mas sim trazer uma nova forma de enxergar, de encarar essas coisas que você vem fazendo, que você vem se cobrando muito, de uma forma mais saudável, de uma forma mais gentil consigo mesma, para que você consiga viver uma vida com mais paz, com mais qualidade, porque acho que no fundo é isso que a maioria de nós quer, né? E acho que o mais importante, assim, da vida. Bom, então primeiro, antes de tudo, acho que é importante esclarecer que não dá pra você ficar sem zero cobrança. É porque, assim, é um espectro. A gente tem aqui a zero cobrança e a cobrança excessiva, que é o que a gente quer trabalhar. Mas se você tem zero cobrança, a intenção aqui não é levar vocês para zero cobrança. Porque se você tem zero cobrança consigo mesmo, você não sai do lugar. Você não se motiva, você não faz as coisas. Então tem que ter um certo nível, sim, de cobrança, só que um nível saudável. Porque se você passa a ter uma cobrança muito excessiva, isso passa do ponto de ser algo saudável, pode te paralisar, não ser algo mais motivador, e sim algo que vai te paralisar, que vai te trazer muito estresse, o que é muito ruim. Então a intenção aqui é a gente encontrar um ponto do meio, onde a cobrança ela vai ser um estímulo positivo, que você vai sair do lugar, mas que não esteja prejudicando a sua vida, que não esteja te trazendo um estresse excessivo. A primeira estratégia assim que eu quero trazer para vocês, que é algo que eu aprendi, é você reavaliar as suas expectativas. Porque muitas vezes a gente coloca metas para nós mesmos que são irreais, assim, que estão muito fora do que a gente consegue alcançar. Então eu não sei qual que é o que você tá se cobrando tanto, mas vou dar um exemplo aqui, por exemplo, se você vai estudar, se você tá estudando para poder fazer uma prova do Enem, você se coloca que você tem que estudar todas as matérias. Até onde eu sei, isso é impossível, porque é muita matéria que se tem para estudar. Talvez você esteja se cobrando algo que é irreal. Para pensar assim de forma racional, de forma consciente, o que você está se cobrando tanto? Será que isso que você está se cobrando tanto é uma meta realista, é algo atingível? Que às vezes não é, assim, às vezes a gente inconscientemente parece que é, a gente nem percebe que tá se cobrando isso, mas se você para pra avaliar, você tá. Então é algo muito irreal, assim, muito longe, talvez até do seu contexto. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem que trabalhar, que tem que cuidar da casa e ainda assim tem pouco tempo para poder estudar para uma prova, um vestibular, pro Enem, por exemplo, talvez você se cobrar tanto quanto uma outra pessoa mora com os pais e não precisa trabalhar e pode ficar o dia inteiro por conta de estudar, talvez você esteja fazendo uma comparação muito errada, assim, porque a sua realidade é diferente da realidade dessa outra pessoa. Realinha aí as suas expectativas com base no que realmente é algo atingível. E uma outra maneira de você fazer isso é você fazer um cronograma daquilo que você está fazendo, dentro do tempo que você tem, estabelecer ali critérios para você perceber que você está evoluindo. Vou dar o exemplo aqui de estudar, né? Eu não sei, tem 1001 motivos pelo qual você aí que tá me assistindo pode estar se cobrando. Põe aí nos comentários, inclusive, porque acho que vai ser muito interessante saber. Mas eu vou trazer aqui um exemplo de uma pessoa que tá estudando pro Enem, assim.
Como é que essa pessoa poderia fazer para se cobrar menos? É primeiro estabelecer ali um cronograma de o que essa pessoa vai estudar. Por exemplo, você tem que estudar geografia, você tem que estudar física, química, matemática. Então, você fazer uma organização ali de tudo aquilo que você tem que estudar e você começar a observar que você está evoluindo. À medida que você for estudando, que você for seguindo o cronograma, você olhar para trás e ver, poxa, eu tô evoluindo. Talvez ainda não cheguei no nível, na forma como eu queria, mas eu tô no caminho, eu tô evoluindo. Então, uma forma de você se cobrar menos, de você ser menos rígido, assim, menos ruim consigo mesmo, é você olhar para trás e ver que você tá no caminho, você tá evoluindo. É o que eu tenho tentado fazer comigo mesmo, por exemplo. Gravando esse vídeo aqui, eu tenho tentado ver que ainda não falo da forma como eu gostaria, ainda não tenho uma retórica como eu gostaria de ter, uma oratória como eu gostaria de ter, mas eu tô no caminho, eu tô evoluindo, tô indo. Eu não tenho um cronograma, por exemplo, de gravação de vídeos, porque gravar os vídeos não é a minha primeira prioridade de vida, mas é bom, assim, se for algo que é a sua prioridade de vida, os seus estudos ou algo no seu trabalho, na sua vida pessoal, talvez, tenha esse cronograma, sem essa organização. Organização, cara, é a chave de muita coisa, tá? Seja mais gentil consigo mesmo. Tenha consciência de que você não dá conta de tudo, de que nem tudo vai sair perfeitamente da forma como você gostaria que fosse, como você imaginou que fosse. Entenda que você não dá conta de tudo. Então, assim, ninguém dá conta de tudo, ninguém dá conta de todas as coisas que a gente gostaria de dar. Eu tenho certeza que tem muitas coisas que você não tem tempo para fazer, que você gostaria de fazer. Nosso tempo é limitado, então a gente precisa priorizar algumas coisas em detrimento de outras. A gente não dá conta de fazer, acho que a maioria das coisas que a gente gostaria de fazer. Então a gente precisa primeiro entender isso. A gente não dá conta de tudo. Muitas vezes, como eu falei no exemplo da pessoa que precisa trabalhar. Essa pessoa, em primeiro lugar, ela precisa sobreviver, precisa trabalhar em primeiro lugar do que estudar. E aí sobra pouco tempo para estudar. Nosso tempo é limitado, então a gente precisa ter consciência que a gente não dá conta de tudo. Isso é muito, muito importante. Ninguém dá conta de tudo. Algumas pessoas têm mais vantagens em relação a outras de tempo, de dinheiro. O dinheiro, ele é bom por isso, né? A gente tem que se preocupar em ter dinheiro na vida também, principalmente por isso, porque com dinheiro a gente consegue ter mais tempo para algumas coisas, dizer alguns nãos, digamos assim. É isso, assim, a gente não dá conta de tudo. Outra coisa, assim, super importante é a gente saber que nem tudo vai sair perfeito. E que é importante, sim, a gente buscar fazer o melhor que a gente consegue, mas que muitas vezes a gente não vai conseguir e que no caminho a gente vai errar. Acho que o mais importante é a gente conseguir ir caminhando, seguir tentando, do que querer que saia perfeito na primeira vez. O que é muito difícil para a maioria das coisas. E o outro ponto é você ser mais gentil consigo mesmo. Em geral, a gente tende a ser muito gentil com outras pessoas. Pensa aí no momento em que alguém errou, ou com você, ou com outra pessoa, quando um amigo seu errou. E aí você provavelmente ofereceu apoio para esse seu amigo. E por que você não faz o mesmo por você? Por que você não é gentil com você mesma quando você erra? Tá aí uma boa pergunta, porque eu também às vezes sou muito crítica comigo mesma e isso é algo muito importante da gente sempre relembrar. Isso é algo muito importante da gente relembrar, assim, da gente buscar ser mais gentil com a gente mesmo. Assim, no final da nossa vida, ninguém na nossa vida vai estar mais conosco do que nós mesmos. Eu e Anne vou estar comigo mesma mais do que qualquer outra pessoa. Então eu preciso ser a minha melhor amiga, eu preciso ser a pessoa que mais vai ser gentil quando eu errar. Uma outra estratégia, assim, para você se cobrar menos é você saber dizer não quando for necessário, quando você achar que é necessário. Não tem problema nenhum você recusar algo para você priorizar o seu bem-estar, sabe? É importante a gente ter um certo nível, assim, de egoísmo, de saber que a gente não vai conseguir ajudar todo mundo, a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente gostaria de fazer. Então, saber dizer alguns nãos é muito importante para que você consiga diminuir essa autocobrança excessiva. Muitas vezes, talvez você esteja, assim, sobrecarregado de tantas coisas que você aceita fazer e você se cobra muito de fazer tudo que talvez você esteja querendo dar o seu melhor, mas a gente não consegue dar o nosso melhor em tudo. Então, saber dizer alguns não, saber
Saber que tem coisas que a gente simplesmente não vai dar conta, que a gente não tem tempo de fazer. E saber negar para outras pessoas é uma... Eu digo que é uma habilidade, assim, você saber dizer não para outras pessoas. Pra mim, assim, eu e Anne tenho essa dificuldade. Tive muito mais antes, hoje ainda tenho, mas é algo que eu venho cada dia mais melhorando, né? Algo que, assim, de um dia pro outro, a gente muda. É algo que a gente vai mudando, assim. Tanto essa agora nesse vídeo, assim. Não é algo que você vai de hoje pra amanhã não se cobrar menos e ser menos exigente consigo mesmo. É algo que você vai ir trabalhando ao longo do tempo. É um processo. Vai anotando aí os pontos que eu tô falando no vídeo pra você ir melhorando, tá? Então, é igual eu, por exemplo. Eu tenho essa autocobrança muito grande comigo mesma em relação a falar bem, a gravar vídeos, a explicar coisas, mas é algo que com o tempo eu tenho buscado melhorar e ser mais gentil comigo mesma e valorizando as conquistas que eu vou tendo ao longo do tempo. É um processo, tá? E uma última sugestão é você praticar esse diálogo interno mais positivo em relação a si. Tenta, assim, substituir pensamentos de eu não sou bom o suficiente para eu tô fazendo o melhor que eu posso dentro do tempo que eu tenho. Você ir tentando substituir esses pensamentos ajuda bastante. É aquilo, né, de você tentar ser gentil consigo mesmo, é você ir praticando esse diálogo interno mais positivo, de que você tá tentando fazer o seu melhor no tempo que você tem e tudo mais. Como eu falei, ir mudando a forma como a gente age e pensa não é fácil, é um processo. Esses pequenos passos que você for dando já faz uma grande diferença e você vai ver que ao longo do tempo ajuda bastante, assim. Você consegue viver uma vida mais leve, digamos assim. Você não precisa ser a pessoa mais perfeita do mundo, mas só de você estar tentando ser o seu melhor já é o suficiente. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a aliviar um pouco dessa pressão aí que você tem colocado em si mesmo. E se você precisar de ajuda, nunca hesite em procurar um psicólogo. A intenção que eu tenho com esse canal não é substituir nenhum psicólogo de forma alguma, porque não dá para substituir, assim. Acontece ali dentro de um processo psicoterapêutico, é impossível de eu conseguir fazer aqui em vídeos, até porque ali o terapeuta ele vai trabalhar o seu caso particular. Tá? Então, se estiver muito difícil por aí, não hesite em procurar no psicólogo. Tem, sim, instituições que fazem atendimento social. E se você estiver procurando um psicólogo, eu vou deixar no link da descrição onde você pode encontrar bons psicólogos. Cuide de si, tá? E, claro, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que está precisando escutar tudo isso que eu falei aqui. E já aproveita e me conta aí nos comentários o que você achou, qual das estratégias que eu trouxe aqui você já vai começar a praticar hoje. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado das estratégias que eu trouxe. Um beijo e até o próximo vídeo.